Boa noite. Muito obrigada a todas e a todos pela presença no segundo encontro, nessa primeira noite do Festival Fotodoc 2024, que acontece pelo terceiro ano, dessa vez com o tema Paraísos Artificiais. Eu gostaria de começar com alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao público, muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada à Escola Pan-Americana por ter acolhido essa nossa festa da fotografia com muito entusiasmo. Obrigada a toda a equipe, em especial o Alex, a Rose, o Aníbal e o Elcio. Obrigada também à Heineken, em nome de Guilherme Bailão, diretor de Brand Experience e Patrocínios, e o Alain e a toda a equipe por nos patrocinarem através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo, PROAC, graças à qual nós podemos oferecer uma série de atividades gratuitas ou a um custo acessível. Os encontros são todos com entrada franca e nós temos workshops e leitura de portfólio. 50% das vagas são gratuitas e os outros 50% têm um custo acessível e temos muitas vagas disponíveis. Então, não tantas assim, porque estão fazendo muito sucesso. Temos 8 workshops e as leituras de portfólio acontecem amanhã e depois de amanhã também. Mais uma palavrinha sobre a programação. No sábado, nós vamos ter uma visita guiada das exposições com o Érico Elias, organizador do festival, juntamente com o intérprete de Libras e alguns dos ganhadores do festival. Vai acontecer das 13 às 14 horas e eu acho que vai ser imperdível. Eu virei. Muito bem. Então, acho que com relação à programação era só isso. Vou apresentar a nossa noite de hoje. Vamos receber o André François, um fotógrafo documental que tem um trabalho muito sensível voltado para o tema da saúde, mas não com o olhar da medicina ou das dependências hospitalares, mas do cuidado, dessa relação que se constrói entre paciente e profissional da saúde, e ele justamente chama atenção para essa importância do cuidado, da qualidade de vida e dessas relações tão importantes. Justamente, um dos últimos livros que ele lançou se chama Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu existo porque em comunidade, em relação com o outro. E, para conversar com o André, nós teremos o Emídio, que eu diria que é um dos padrinhos do Fotodoc, porque o Emídio está conosco desde a nossa primeira edição, e a primeira edição do Fotodoc ela foi feita no suor, quase numa guerrilha, e o Emídio aceitou, como sempre, com muita generosidade e ternura. Então, Emídio, maior orgulho de contar com você como um dos nossos padrinhos. O Emídio, ele tem um trabalho, bom, tem muitos trabalhos, mas ele é, sem sombra de dúvidas, o maior fotógrafo de espetáculos do Brasil. Fotografou Ballet Studium, Caso Ono, grandes peças, grandes artistas, mas, para além desse trabalho das artes cênicas, ele também tem um trabalho de etnofotografia com imigrantes italianos em São Paulo. O Emídio é italiano, né, Emídio? Voilà. E em todos esses trabalhos, seja nas artes cênicas, seja na etnofotografia, existe sempre essa centralidade das relações humanas. Então, a gente vai ouvir uma conversa entre os dois, e quem vai animar vai ser a querida Ivana de Bertolis, que é fotógrafa formada aqui, na Escola Pan-Americana, e no Senac também, que é o segundo ano que participa, e a Ivana também é editora, produtora e curadora. Obrigada, Ivana. Eu gostaria de chamar vocês para virem aqui à frente. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Quero começar agradecendo ao festival, ao convite. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui ano passado também. É muito importante que esses encontros aconteçam cada vez mais, essas trocas de conhecimento. Muito obrigado, André. Muito obrigada, Emídio. Eu estou muito contente, muito honrada de estar aqui nessa conversa com vocês dois essa noite. Eu fiz uma breve introdução para a gente abrir a conversa. Eu vou ler rapidamente e aí a gente segue em frente. André François e Emídio Luisi são dois importantes profissionais da fotografia brasileira, com trajetórias relevantes na fotografia enquanto documento, enquanto impulso para debates importantes dentro da sociedade a qual estamos inseridos.
representantes da fotografia humanista, que tem como interesse principal o ser humano em sua abrangência, nessa jornada irregular e emocionante que é a vida. André documenta questões relacionadas à saúde, seu acesso e manutenção em contextos diversos, tanto no Brasil como em outros países. Emídio é fotojornalista, tem foco na etnofotografia, na antropologia visual e possui um trabalho marcante na documentação de espetáculos, sobretudo o teatro e a dança, os quais registrou com beleza e precisão. Ambos, cada qual com seu olhar e propósito, não apenas documentam, mas promovem e ampliam a compreensão das inúmeras e complexas experiências humanas. Pelo viés da fotografia, temos a chance de nos tornar mais solidários e empáticos, e dessa forma sermos capazes de habitar o mundo e conviver com o outro de maneira mais íntegra e consciente. Que eu acho que vocês fazem isso de maneira muito competente por meio do trabalho de vocês. Bom, vamos dar início à nossa conversa. A gente vai abrir a noite com o trabalho do Emídio. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa, imagino que sim, para a gente começar. Antes de começar, se vocês gostariam de falar alguma coisa. Agora tá. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos, em especial também a equipe de organização, o Érico e toda a equipe dele, a Escola Pan-Americana. O prazer enorme de estar com o André, que eu não conhecia pessoalmente, eu conhecia o trabalho. A Ivana, que é a nossa mestre de cerimônias aqui, fantástica, acabamos de conversar. Ela é de uma cidade pertinho de Londrina, Cambé, que eu estive lá muito porque eu dei aula na UEL e hoje, agora há pouco, trocamos figurinhas e vimos que a gente tem muita coisa em comum, amigos, e não sabia também que ela era atriz, então sim, ótimo. Fui, não sou mais. Todo mundo tem um passado. E o André também, eu vi o trabalho dele, conhecia, e é um prazer enorme. Eu acho que conversar sempre sobre fotografia, para mim, é uma grande paixão, e estamos aí. Muito obrigado. Vamos... Eu acho que o André dá uma palavrinha. Só vou dar um oi. Gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Ano passado eu fui convidado, eu não pude, eu estava fora do Brasil, mas deu certo agora, estou super feliz. Vamos que vamos. Toma, Emídio. Obrigado. Vamos, então, nesse esquema, né, Ivana? Vai projetando, Sim. se você quiser. Eu acho que a gente pode ir passando, aí você vai comentando, aí se você quiser que a gente para num slide ou outro, você pede, aí o Érico vai parando. Isso. Ou alguma pergunta, ou Sim, alguma claro. coisa assim, gente. Então, esse daí é um pequeno resumo, né, assim, dos principais trabalhos que eu tenho desenvolvido. E eu acho que essas três vertentes dentro do meu trabalho, que eu chamaria o fotojornalismo, a etnofotografia e a fotografia de espetáculo, e também as festas populares, que intimamente estão ligadas à questão da etnofotografia. Então, são, como o nosso tema realmente é a fotografia humanista, eu creio que aí o principal é o ser humano, né? Não é que eu não gosto de fotografar paisagem, eu não gosto de fotografar outra, mas é que, implicitamente, tudo que eu tenho dentro do meu trabalho, a grande maioria, tem o ser humano como elemento fundamental. Sempre nesse estado um pouco de eloquência, de grande amor pela vida, as relações da simplicidade, e tudo que a gente pode passar, e a fotografia como a nossa grande mestra, realmente, para poder unir, né, essas pessoas em torno do trabalho. Ok? Então, vamos projetando e eu vou comentando. Bom, eu vou mostrar algumas coisas que eu já publiquei nessa área de fotografia de espetáculo. Esse é um livro didático que eu tenho da editora Fotos, até vou fazer já um merchandising, quem estiver interessado, nós temos no site da Fotograma, depois eu vou deixar anotado. Esse do estágio está esgotado, não tem mais. Pode ir para o próximo, por favor. Esse é da Edições Sesc, que é o livro do Kazuo Ono. Com esse livro eu ganhei o prêmio Jabuti, e esse do Antunes eu ganhei a PCA, tanto com a exposição quanto com o livro. Pode ir para o próximo? Bom, vou começar, como eu mostrei já os livros de teatro,
Esse personagem, para mim, que é o Kazuo, foi uma das coisas mais importantes que eu tive dentro do meu trabalho, em termos da coincidência e da maneira como realmente as coisas caminharam. Posso já... Por favor, Ivana. Sim, não, é que quando a gente estava conversando agora há pouco, eu estava comentando com ele que eu tive a oportunidade de assistir, de ver uma apresentação do Kazuo Ono há muitos anos, né? E realmente ele é muito impressionante, né? Como a gente falou agora, ele é uma entidade. Aí estava perguntando para o Emílio, que eu tenho essa curiosidade de saber como que foi essa aproximação dele e como que foi essa convivência, essa construção, como que foi lidar com ele, né? Que é uma figura assim realmente muito impressionante e sensível. Bom, eu, como já fotografava o Antunes há muito tempo, o Antunes Filho, o Antunes me falou: Emílio, eu estive num festival na França, conheci um bailarino japonês chamado Kazuo, ele dança butô, é uma coisa que eu nunca tinha visto, estou impressionado, e eu acho que o Sesc vai trazer ele para o Brasil. Tanto que, se vocês olharem o trabalho do Antunes, quando ele começa com Macunaíma, já é uma linha de interpretação totalmente diferente, já baseado no comportamento do butô, que ele tinha tanto admirado do Kazuo. Um dia, eu tinha ido fotografar o ensaio dele, ele falou: Emílio, ele vai se apresentar hoje à noite, porque foi assim, pá, pum, à noite ele vai se apresentar. Aí eu procurei a produção, procurei outro, e sempre que tem assim um personagem muito forte, principalmente nesse meio de espetáculo, quem fotografa sabe, sempre tem uma corte que protege, não pode, ele não gosta, não dá para fazer, a produção não quer, sempre tem algum senão. Falei: tudo bem, não tem problema nenhum. E o Antunes me deu a letra, falou: olha, à tarde vai fazer um ensaio geral. Eu falei: dá para entrar? Bom, você é miguela, você entra, você senta ali, se alguém vier te perguntar, você... E eu fui, de fato, levei a câmera com uma malha, não estava muito quente, mas a malha era para encobrir a câmera, porque eu falei: não, eu não vou ter outra oportunidade de fazer as fotos do Kazuo se não for dessa maneira, porque, como eu te falei, ninguém tinha permitido, tanto a produção do Brasil quanto a produção que veio com ele, estavam fazendo assim realmente a coisa de lacrar. Muito bem, à tarde começou o ensaio, eu sentei lá do fundo, não tinha mais ninguém, toda aquela corte que eu tinha conversado não estava nas redondezas, eu comecei, tlim, tlom, tlom, tlim, fiz uns 10, 15 cliques, mais ou menos, porque também eu não queria atrapalhar, por isso que eu te disse, eu fiz muito essa coisa, não é oculta ou proibido, não era isso. Eu achei que eu não estava incomodando ninguém, fiz porque eu tinha que fazer. Se eu não fizesse aquele dia, eu não fazia mais, porque era uma única apresentação. Ele veio a primeira vez no Brasil em 1985. Aí eu fiz e acabou, aquelas pessoas, digamos, que eu falei da produção, já não estavam na plateia, eu estava sozinho lá no fundo. O Kazuo sentou na beira do palco, para a toalhinha, para ele se... Eu levantei, estava com a câmera aqui, com a blusa, como eu falei, comecei a conversar com ele, perdão, comecei a gesticular com ele. E foi mais ou menos um gestual de frações de segundo que a gente teve. E ele subiu no palco e fez assim. Hoje tem uns amigos que brincam que esse sim que eu entendi que era para ir para o camarim, era para mim ir embora, mas eu entendi com a mão para lá. E aí eu segui, ele passou pelo palco, encontrou com o Yoshito, né, com o filho dele, e ele entrou no camarim. Eu entrei no camarim, eu vi que ele estava tudo em ordem, ele tinha feito com a mão para mim, vem para cá, eu fui. Mas não trocamos uma palavra. Primeiro porque eu não falo japonês, e o meu inglês é macarrônico, então eu falei, melhor eu ficar calado, só fazer ele entender o que eu quero. Entramos no camarim, e ele começou a fazer todo o ritual, tirar a roupa, se maquiar, fazer. E eu sentado ali, só... Oi? Eu acho só que a gente, enquanto você está falando, a gente poderia ir passando lentamente isso, as fotos, isso. Porque essa do camarim, eu não sei se ela está aí ou eu vim em outro lugar, mas ela é muito bonita. É. Então, eu acho que pode ir projetando, porque como são fotos de espetáculo, eu vou terminar a história, que é rápida. Não, mas a do Kazuo não tem mais algumas, né? Eu creio que sim, um pouco mais para frente.
Mas vamos fazer o seguinte, eu vou só dar uma estancada, que aí eu vou falar rápido essa história do começo com ele, e depois a gente segue. Não, sim, claro, é normal. só porque eu achei que na sequência teriam mais fotos Não, dele, tem mas mais então pro acho fim. que dá uma parada mesmo. Mas assim, foi. Então, eu fiquei no camarim, eu acho que uma hora e meia, mais ou menos, só eu e ele. De repente, alguém abriu a porta do camarim, era a produtora que não tinha me permitido fotografar. Eu falei, Brão, acabou, vamos ficar por aqui, muito obrigado, até logo. Mas o Cazu olhou para a mulher, pela fresta da porta, e eu não sei se ele falou, fez algum gesto, que deu a entender que não tinha problema nenhum eu estar lá. Ela fechou a porta e foi embora, e ficou eu e ele. Aí eu fiquei 3 horas no camarim com ele. E essas 3 horas foi tão louco, porque depois o Yoshito entrou, já tinha feito a maquiagem, o Cazu também tinha. Você sabe quando você sente que você fala já? Deu, né? Até logo, obrigado. Aí eu saí, passei pelo palco, e o espetáculo ia acontecer dentro de uns 40 minutos, mais ou menos. Como eu já estava lá dentro, falei, se eu quiser eu sento ali, porque agora eu estou aqui, ninguém vai me tirar daqui. Mas eu achei que aquelas 3 horas já eram suficientes e fui embora, eu não fiz o espetáculo. Então, essas fotos do livro foram produzidas nessas 3 horas? Do camarim. Porque eu já tinha feito, lembra que eu te falei que ele fez o ensaio antes? Aí, em 85, eu falei, uma hora a gente vai se encontrar. Passado 11 anos, eu reencontrei o Cazu, porque teve um evento no Sesc, atual Sesc Pinheiros, que se chamava... era uma desconstrução do espaço, porque eles iam começar as obras. E aí, ele ia se apresentar, porque ele tinha vindo para cá, para esse grande evento, só que uma amiga tinha me falado, Emílio, ontem ele se apresentou, mas está muito lotado, e não tinha jeito realmente de ninguém fazer nada de fotografia, porque não dava para fazer nada. E o espetáculo, no dia seguinte, ia ser às 9h, também ia ser o único. E eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar um pouco antes. Mas o meu pouco antes foi às 2h, porque eu falei, entrei aqui também, ninguém me tira. Quando eu chego, ele está chegando, vestido a paisano, de calça, camisa, tudo. E na noite anterior tinha falecido uma das bailarinas, uma das produtoras, porque eles tinham se apresentado no Sesc de Santos. E aí fizeram um ideograma, um haikai, né, num dos murais desse espaço que eu te falei, e ele começou a dançar com roupa e tudo, para homenagear um falecimento, um ritual, e eu fiquei frente a frente com ele. Então, aquela história que eu imaginei, que eu tinha passado pelo palco e não fiz, o cara veio e fez, entendeu? Então, essa história é muito mágica, nem a Ivana não sabia. Então, meu primeiro contato foi isso. O Cazu veio mais 2 vezes, 3 vezes aqui em São Paulo, eu nunca conversei com ele, eu nunca disse uma palavra para ele, só vim ter contato com o Yoshito quando eu fui publicar o livro, que aí foi uma emoção muito grande, tanto para o filho quanto para mim, enfim. Então é isso, o resumo da ópera é mais ou menos isso. O meu conhecimento com ele foi de uma maneira extremamente, assim, louca, imaginária, e, como eu disse para a Ivana, para mim ele é realmente uma grande entidade, e no livro, se vocês verem a maneira como ele é humanista, como ele é dócil, a figura dele é fantástica. Então, é só isso. Talvez eu me estendi, mas não tem problema. Todas essas fotos que vocês estão vendo fazem parte um pouco da minha sequência, né, na fotografia de espetáculo, porque eu acompanhei o Antunes Filho desde Macunaíma até o falecimento dele, publiquei um livro nas edições Sesc, e do Cazu Ono também aquele outro livro que vocês viram. O Balé Estágio, que também são essas fotos, eu sigo desde 71, ou seja, completamos 52, 53 anos de trabalho, e outras coisas que eu fiz, né? Eu fiz um festival em Lyon, que era o Brasil era tema, fiz também um festival em Avignon, que o Brasil foi tema de teatro. Então, minha fotografia com o espetáculo sempre foi isso, foi sempre essa questão da representação do ser humano numa situação de emoção, de estado de plenitude, e acredito que nós, como seres humanos, temos
tendência à grandiloquência, sabe? Eu acho que a vida ela tem que ser contemplada por grandes momentos, às vezes tristes, às vezes alegres e às vezes fantasiosos. Sem a fantasia também não tem graça, né? Não. E essa é uma foto do Cazu. Lindíssima. Aqui ele parece um pajé, é incrível. Quando eu vi essa foto, quando eu fiz, ele parece um pajé, uma entidade. Eu não sei se sabe, é uma coisa assim, muito louca. E essa eu fiz nessa sequência que eu falei para vocês da segunda vez que teve uma apresentação especial. Pode ir. Aqui é um pouco de música também dentro da coisa de espetáculo, né? Pode ir. Aqui um pouco de festas populares. Esse é São Luís do Paraitinga, onde tem um festival assim, um carnaval fantástico, né? São uma coisa muito que ainda é autêntico. Tomara que essa questão não se perca, não tem a coisa da publicidade do governador, do prefeito, é puro, né? Ainda se mantém intacto sem essas influências. Tem a festa do Afogado, que é uma festa incrível. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir, na festa do Divino, em maio. Quem puder, vá, porque realmente é belíssimo. Pode ir. Esses são personagens da festa. É incrível, eu não entendi. Na hora eu pensei que eu estava com reflexo na câmera, mas aí depois eu fui entender que são os dentes de ouro, né? Que realmente é incrível, né? E você pode ver a coisa da geração. Você pode voltar uma anterior, por favor? A avó, a filha, pode ir para a próxima, e a neta, tá vendo? Então, eles são autênticos ciganos mesmo, né? Com essa... E aqui são crianças, né, nas festas populares, ali aqui já é em Juazeiro do Norte, a festa do Padre Inciso. Pode ir também. Então, e sempre uma coisa que é incrível que eu percebi na festa lá no Padre Inciso é que existe uma relação entre as idosas e as netas ou os netos. Eles têm uma cumplicidade, talvez por pagar promessa, ou porque geralmente a avó cuida dos netos, né? Ou o pai larga a mãe. Mas eu senti que eu fiz uma grande sequência assim, de vários neto e avó, ou neto e avô, e uma doçura e um respeito entre eles, assim, que é fantástico. Pode ir. Aqui já é em Serrita, no interior de Pernambuco, que é a Missa do Vaqueiro. E nessa vez que eu fui também, eu tive a grande sorte de encontrar... Foi o dia que o Luiz Gonzaga estava lá, e o Patativa do Assaré, que é um poeta popular maravilhoso. Então, às vezes, a gente é um pouco presenteado, né? O Firmo sempre fala, a gente não faz as fotos, eles dão as fotos, né? A gente vai atrás só. Aqui é festa popular, é a Congada, que é linda, maravilhosa, também em São Luís do Paraitinga. Lá também. Também lá é a Congada. Aqui são os preparativos da festa. Muito bem. Então, essa primeira etapa que eu mostrei foi exatamente isso, a questão do palco, né, do espetáculo, um pouco das festas populares, que também está intimamente ligado à etnofotografia, mas aqui já é um trabalho específico pelas minhas raízes, pelas minhas andanças aqui por São Paulo. Em 1982, eu fui assistente de um fotógrafo italiano e arquiteto chamado Sandro Spini. Ele veio aqui para o Brasil para dar um seminário sobre etnofotografia, patrocinado na época pelo Instituto Italiano de Cultura e pelo MIS. E o fato de eu falar italiano e me tornei assistente, depois viramos amigos, ele voltou para a Itália, eu dei toda a continuidade no trabalho até fazer a exposição no Bexiga,
e depois a exposição no MIS. Eu vou mostrar no decorrer, só estou antecipando para entender um pouco. Aí, quando eu fiz esse trabalho do Bexiga, eu comecei a perceber uma coisa interessante, que tudo o que eu fotografava lá no bairro do Bexiga tinha muito a ver com a minha infância, mas eu não morava no Bexiga, eu morava na Barra Funda quando eu cheguei da Itália. Eu vim da Itália com 7 anos de idade. E a Barra Funda também é um bairro italiano. Então, eu via que tudo o que tinha dentro das casas, as roupas que eles guardavam, a comida como era preparado, tudo aquilo que eu tinha na minha memória afetiva da infância, eu via lá no Bexiga. Então, aquilo, para mim, passou a ser realmente uma coisa muito que me despertou. Eu nunca acho que tinha sido despertado essa coisa das minhas origens, depois que eu fiz esse trabalho. Depois que eu fiz esse trabalho, terminamos, aí eu comecei realmente a pesquisar quais eram todos os bairros que os italianos tinham se fixado aqui no Brasil, porque tinha um bairro que não entrava no Ibope. Entrava a Moca, entrava o Brás, entrava o Bexiga e praticamente a Barra Funda um pouquinho. Mas tem um bairro em São Paulo que muita gente aqui também conhece, que é a Vila Romana, que é um subdistrito da Lapa. E a Vila Romana se chama Vila Romana porque ela homenageia todos os imperadores e todas as figuras importantes de Roma. E eu falei, como é que um bairro que tem todos os nomes, praticamente, de imperadores romanos e coisas do gênero, não está na lista principal, digamos, do Ibope da imigração italiana, né? Vocês me falam em relação a tempo, se eu estou me excedendo, por favor. Eu queria só que voltasse um pouquinho na capa do livro, porque eu gostaria que você lesse para a gente o título do livro. Traduzisse. Eu não vou me arriscar, porque eu vou pronunciar errado. E também explicasse do que essa é uma expressão do dialeto napolitano, porque eu nasci na região da Campânia, a capital é Nápoles. E meu pai, quando chegou no Brasil, ele veio 2 anos antes de nós chegarmos. Eu cheguei em 1955, meu pai chegou em 1952 ou 53. E é muito comum, assim como nós falamos aqui, oi, companheiro, oi, colega, oi, Patrício, em italiano, oi, paisà. Paisà é o teu paisano, né? O que realmente habita ou nasceu na tua cidade, ou é muito próximo de você. Então, é uma forma, digamos, muito calorosa, muito afetiva deles se cumprimentarem. Então, eu falei, eu vou dar o título do livro, é Ue Paisà. Ue Paisà. Ue Paisà quer dizer, oi, companheiro, oi, conterrâneo. Tá? Então, a ideia era muito isso. Aí eu peguei o San Gennaro, que é esse personagem da capa, volta, por gentileza, que é parece que ele está saudando, né? Oi, Paisà. Então, eu achei interessante colocar esse título. Um amigo meu que escreveu os textos falou, Emílio, será que o pessoal vai conseguir pronunciar a palavra? Eu falei, não, aos poucos. Aí, no fundo, eu percebi que tinha muitas coisas aqui em São Paulo, que um chamava de paisano, depois surgiu uma pizzaria que chamava paisano, entendeu? Eu falei, não, aos poucos eles vão entendendo, eu também vou explicando, mas eu achei interessante porque a sonoridade da palavra tinha um valor afetivo para mim. Então, fazia sentido para você, né? Então, eu acho que isso está explicado. Então, vamos seguir. Então, agora, isso daí são festas e manifestações da imigração italiana em vários bairros, como o Brás, a Moca, o Bexiga, enfim. E aí peguei também as profissões que os italianos trouxeram para cá, porque depois que eu fiz o Bexiga, eu comecei a frequentar todos os bairros para poder documentar as festas. Esse trabalho todo, a grande maioria foi entre década de 80 e 90 no máximo, porque vocês vão ver que as coisas que eu mostro também já estão totalmente descaracterizadas. Essa foto é de 1982. É um dia muito triste para o Brasil, mas era um dia muito alegre para a Itália. Foi quando a Itália ganhou do Brasil no jogo, e no Bexiga eles fizeram uma manifestação. Só lá, né? Porque se saísse para Paulista, apanhava. E essa pizzaria, se eu não me engano, ela existe ainda, Existe, né? A pizzaria Roberto. Ela é bem famosa. Então, você vê... E outra coisa que eu achei interessante também no Bexiga é a miscigenação, porque no Bexiga, vocês sabem, tem a escola de samba Vai-Vai e tinha a imigração italiana. Os italianos que foram para o Bexiga eram da Calábria,
que é do sul da Itália. Eu sou do sul também, mas é abaixo da Campânia, depois vem a Calábria. E lá, vocês podem ver os personagens que aparecem volta, por gentileza. Os personagens que aparecem, você pode ver que são, alguns você vê que são italianos, mas já houve uma miscigenação, já houve realmente uma familiarização, porque a segunda imigração que teve, ou migração do Bexiga, foram os nordestinos, né? Fora os negros que já eram do bairro, também tinham os nordestinos e também os imigrantes. Se vocês olharem lá no fundo, está vendo Forza Azzurra? Eles tinham uma manifestação clara e declarada que estavam torcendo para a Itália contra o Brasil, e o Brasil, infelizmente, acabou perdendo. Podemos seguir. Aqui é um casarão muito famoso, né, lá no Bexiga, Vila Tororó, só que, na pesquisa que eu fiz, não foi um italiano que fez a construção, foi um português, que era construtor, e, aos poucos, ele foi fazendo isso. Isso se tornou um casarão muito famoso na década de 20, de 30, mais ou menos, mas é um símbolo hoje dentro do bairro, tanto que estão tentando restaurar, estão fazendo uma série de eventos. E é um ponto muito importante dentro do Bexiga. Podemos ir? Aqui são os personagens que hoje você não encontra. Essa da esquerda é uma senhora que é do Bexiga, e aquela da Moca. Está vendo? E olha o tipo de vila. Por isso que eu acho importante a história da etnofotografia, que eu tenho dado os workshops, para mostrar, são elementos que caracterizam, digamos, para uma pesquisa, um estudo antropológico, né, ou questão da antropologia visual, é o tipo de pessoas, a vestimenta, os relógios, pelo número de relógios de luz, dá para você saber que é uma vila, que tem uma série. Então, esses elementos urbanos que, às vezes, a gente carrega nas imagens, a gente acaba percebendo que, depois de um certo tempo, eles passam a ter uma importância muito grande na questão da pesquisa. Né? Para situar, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, esse tipo de barbeiro você não encontra mais. É o seu Milton. E aquele carro SP2, para quem tem um pouquinho mais de idade, era o luxo, era o Porsche de hoje, era a Ferrari, porque era um carro, eu não sei se era meio brasileiro, feito pela Carmanguia, e era um carro assim, ele depois virou, né, depois começaram a vir os carros, né, mas, se a gente olhar, a gente vai ver, realmente, é uma coisa, dentro da fotografia, por exemplo, o tipo de corte com a navalha, né, e não são mais os barber, é barber hoje que chama, né, esses negócios de cortar o cabelo. Barber. Como que é? Desculpa. Barber, né? É uma coisa modernosa, que não tem mais. Outra coisa, mostra, por gentileza, a bocha. Lá no Bexiga tinham vilas, e várias vilas, que tinham quadra de bocha para as pessoas jogarem. E olha, que não é um mundo tão distante, isso é 82. Né? Se a gente vê em termos históricos, né? Hoje, imagine, você vai encontrar, você não acha mais nada. Pode ir? Aqui é antes da Allianz Parque, era a Arena do Palmeiras. Né? Infelizmente, eu tive que colocar por questões ideológicas, mas não vamos falar de futebol, porque hoje é um dia muito triste, inclusive. Para o Palmeiras. E aqui são as indústrias Matarazzo, já em fim de linha. Aqui vocês vão ver realmente que hoje funciona ali. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, que eu estou... São as chaminés, né? Hoje funciona lá a Casa das Caldeiras. Essas eram as caldeiras, realmente, que alimentavam todas, porque era um parque industrial, né? Isso foi em 1920, mais ou menos, e foi assim de uma importância muito grande para a industrialização no Brasil. Começou com o Matarazzo, depois vieram outras indústrias, tem a Santa Marina, tem a Melhoramentos. Eu estou falando tudo naquele entorno lá do bairro da Pompeia, Lapa, Vila Romana. Eu estava falando da história da Vila Romana. Por que a Vila Romana não entrava no Ibope da imigração? É porque não teve uma igreja no bairro que trouxesse um santo do local onde os imigrantes vieram. Porque no Bexiga é a Quiropita, que é o lugar da Calábria. San Gennaro é um santo que veio de Nápoles. No Brás tem San Vito, que é também
de uma região que chama Polignano a Mare, que também é no sul. E na Lapa tem uma igreja, que vocês devem conhecer ali, na Praça Coreana, que é de origem francesa, o santo. Então, ele não agregou os imigrantes do bairro. Então, esse foi um fenômeno que eu fui descobrindo em função da pesquisa, porque não teve... Então, por isso que a Vila Romana não é tido como um bairro de imigração italiana, porque a igreja não agregou... Embora todas as ruas façam tem os menção nomes, Marco isso, Antônio, Marco Aurélio... Essa é a igreja da Praça Cornélia, né? Isso. Eu não sabia que ela era... Então, é um santo francês. E, como eu estava falando também, né, a questão das profissões que os imigrantes trouxeram, né? Meu pai, inclusive, era sapateiro. Meu pai fazia o sapato. Ele não consertava só. Ele modelava no pé das pessoas, fazia o formato, depois montava, costurava e entregava o sapato. Agora, isso era um processo, assim, demorado. Mas, uma das frustrações que eu tenho como fotógrafo é de não poder ter documentado esse processo de como se faz um sapato, né? Mas está no inconsciente aqui. Essa daí é o mercado da Lapa, que também é a história do pão italiano, né? Se vocês olharem, volta para a gente ler, se vocês olharem os pães como são colocados hoje, por questão de higiene, imagine que você deixaria isso no balcão, né? As moscas e tal, mas isso mostra bem um pouco também da transformação, né? Da coisa, das leis que vão surgindo. Então, a fotografia, a etnofotografia, te carrega muito para isso, né? Te leva muito para essa documentação, esses elementos que vão se transformando, mas vocês podem ver que é sempre o ser humano, né? A coisa do humanismo mesmo, né? Você pode ver, sempre é uma coisa mais dócil, né? Uma coisa mais, né? O olhar das pessoas, né? Eles são mais complacentes. Muito bem. Fiz, depois que eu terminei toda essa pesquisa sobre os bairros da imigração italiana, eu consegui alguns patrocínios e consegui fazer... Esse foi feito na Barra Funda, mas o primeiro lançamento que eu fiz foi na Avenida Paulista, porque foi a Caixa Econômica Federal que patrocinou, na época, o livro Epaisá, e nós acabamos fazendo uma festa para 300 pessoas, uma macarronada. Eu contratei todo esse pessoal que fazia as festas populares, levamos na Paulista, num saguão que tinha entre o prédio da Caixa, e a minha sorte é que choveu naquele dia, porque eu não teria macarrão para mais gente, porque foi mais gente do que a gente esperava. E a chuva segurou, ainda bem. Tem gente que fala, Emílio, que chato, choveu. Eu falei, não, está ótimo, porque realmente, se eu tivesse que dar macarrão para todo mundo, não ia ter macarrão para ninguém. Aí foi ótimo, foi macarrão, vinho, festa, e tudo não terminou em pizza, mas terminou em macarrão e vinho. Então, agora vem as próximas fotos que eu vou mostrar. Está vendo? Foi ao ar... Era num pátio. Hoje eles fecharam. Aquilo lá foi um grande painel que a gente montou, e a exposição foi ao ar livre. Essas fotos eu mandei fazer, na época, uma plastificação, por causa de chuva, e acabamos montando, né, esse trabalho. Foi uma semana de montagem aí, mas foi incrível. Ó, as pessoas lá, tá vendo? Todo mundo com guarda-chuva, tudo um toró, queimaram as lâmpadas. Eu não vou contar a parte ruim, mas tive que, em meia hora, trocar a lâmpada toda, porque com a chuva deu um curto num fio, mas deu tudo certo no fim, foi tudo ótimo, foi uma maravilha. Próxima, ó, levei a banda operária que existe na Lapa, que é outro patrimônio cultural da história, que, se não fosse um italiano que deu um terreninho para eles pequeno, hoje não existiria mais. Então, toda Santa Sexta-feira eles têm. Aí eu paguei um cachê para eles, a gente levou eles para lá. Tem um grupo de balé, que é uma amiga minha de São Bernardo, que é o Balé Evelyn. Também as meninas dançaram no meio de um palco que a gente montou. Tudo isso debaixo da chuva. Tá? Imagina se não tivesse chovido. Por isso que eu te disse, a ajuda, São Pedro me deu uma força, porque senão não teria nem vinho, nem macarrão para ninguém. Próximo. E aqui encerramos. Essas são algumas famílias, aqui as senhoras, que eles são Genaro, e agradeço. Essa é a minha explanação. Estou aberto aí para perguntas. Mas só antes da gente encerrar aqui com o Emílio, uma dúvida. Esse livro, ele tem fotos no Brasil, mas também tem algumas fotos na Itália, né? Exato. E qual que foi essa... Só rapidinho para a gente rapidinho. passar para André. Então, assim, como eu tinha o patrocínio, eu consegui viajar para a Itália,
para fazer a cidade que eu nasci, mostrando como ela era, e o local onde eu vim parar, que era São Paulo. Então, fiz uma ponte, fui lá, refotografei a cidadezinha, isso foi em 88, e documentei tudo, voltei para cá, peguei as fotos do Brasil. Então, o livro faz um pouco isso, é uma transposição entre a minha vinda, o meu retorno e a volta para o Brasil. Então, no livro tem fotos tanto da região que eu nasci, como daqui de São Paulo, com as festas. Muito bom, muito obrigada. Obrigado. Estou aberto aí a perguntas, a Ivana, não sei como é. A gente vai passar para o André agora, aí, ao final, a gente vai abrir perguntas para ambos. Tá? Só para a gente não parar, dar uma quebrada. Isso, legal. Bom, gente, eu sou fotógrafo há mais de 30 anos. Eu não gosto de contar. Depois de 30 anos, a gente não conta mais, né, gente? É bom perder as contas. Mas eu me identifiquei na fotografia, pode passar, fundando uma organização sem fins lucrativos, que ano que vem, inclusive, faz 30 anos, e que tem 2 grandes trabalhos usando a fotografia. Um tem um núcleo social, educacional, e tem um núcleo documental. Eu trabalho no núcleo documental, mas óbvio que eu fundei toda a parte metodológica, educacional. Pode passar. A parte educacional da Imagem Mágica, a gente faz 2 projetos dentro de escolas, onde a gente provoca os jovens a refletirem sobre a realidade deles. A fotografia é uma ferramenta muito poderosa para a gente usar ela como ferramenta de percepção da sua realidade. Então, a gente usa isso nas escolas. Esses são projetos realizados em muitas escolas em todo o Brasil. Pode passar. Esse é um caminhão que a gente tem, é um phototruck. Ele roda as escolas do Brasil também, levando essas oficinas. E é muito legal, porque os jovens eles têm as chances de reconhecer onde eles vivem, de valorizar o que é legal, e as coisas que não são legais, de trazer para si e se transformar em protagonistas de mudanças. O outro trabalho que a gente faz na parte educacional, social da Imagem Mágica, é dentro de hospital. É a mesma coisa que acontece na escola, só que o objetivo é diferente. Dentro dos hospitais, a gente fala sobre o cuidar, sobre a humanização, sobre a relação médico-paciente. E foi muito louco que quando a gente começou esse trabalho dentro de hospital, bem no comecinho, eu falei, gente, não vai dar certo, né? Tem um lado meu que falava, não, vamos fazer, mas tem outro lado que falava, fotografia dentro de hospital, pessoal doente, médico trabalhando, não combina. E, gente, foi incrível. A gente faz esse trabalho dentro de hospitais há mais de 17 anos. Aqui é o Hospital do Câncer, de Barretos, que hoje se chama Hospital do Amor. A gente está lá há 7 anos, com a equipe fixa, trabalhando, e é um trabalho muito que junta as pessoas, né? Pode passar? Então, que cria essa relação, esse vínculo entre as pessoas. Passa. Dentro dos hospitais, a gente faz essas exposições fotográficas, então, nos corredores dos hospitais, que é um lugar tão árido, você acaba tendo um pouco desse amor das pessoas. E aí, recentemente, essa foto foi feita dentro do Covidário. Quando começou o Covid, eu já conhecia muitos hospitais, porque eu trabalho com saúde, então eu fui trabalhar e documentar um pouco no prédio central, no HC. E uma das coisas mais tristes que eu vi, na primeira semana, gente, não foi nem as pessoas morrerem, mas foi as pessoas morrerem sozinhas, isoladas. Isso foi uma coisa muito difícil para mim. Eu percebi que era uma tristeza muito forte para os profissionais de saúde, que não estavam acostumados a ver isso. E aí a gente criou um projeto, né? Eu trouxe a minha equipe educacional, e a gente criou um projeto chamado Conexões do Cuidar. Pode passar, que era conectar os pacientes com os familiares através de videochamada. Esse projeto foi tão forte, foi tão poderoso, que durante a época da pandemia, a gente trabalhou em mais de 80 hospitais fazendo as videochamadas. Pode passar. Às vezes, eram videochamadas
que juntavam famílias de vários lugares, né? Por exemplo, aqui você tem um casal, um pai e uma mãe, que são separados, e esse pai e essa mãe, ele tem uma família por detrás. Então, eram momentos muito especiais, muito intensos para o paciente e para a família. Pode passar. Às vezes, uma mãe com um filho que está isolado e não consegue estar com o filho, e o filho está na UTI. Essa foto foi na UTI do Covid, lá no prédio central. Esse médico, ele teve que sair de casa, então ele passou a morar no hotel para não contaminar a família, e faziam 2 meses que ele não via nem a esposa nem o filho. Bom, essa foi a parte educacional. E a parte documental, que eu trouxe mais coisas para vocês. O meu primeiro livro na área de saúde foi em 2006, que foi o Cuidar. E o Cuidar fala sobre a medicina humanizada, né? Pode passar. E aí eu percebi, na verdade, que a humanização dentro dos hospitais ela está muito relacionada. Antes eu achava que era um grande projeto de humanização a ser implantado no ambiente hospitalar. Depois eu percebi que não, que a humanização é um conjunto de pequenas atitudes que faziam toda a diferença na vida das pessoas. E o Hélio, ele é um cirurgião pediátrico, e o que ele mudou na vida das pessoas é que ele percebeu que as crianças, ele trabalha no Instituto do Câncer do Ceará, que o maior trauma das crianças que passavam a cirurgia não era a cirurgia, não era nem mesmo a dor que elas sentiam no pós-cirúrgico, mas era aquele momento onde a criança tinha que sair do colo da mãe e ela entrava sozinha, seminua, com aquele aventalzinho, no ambiente dentro do centro cirúrgico. Centro cirúrgico, para quem já entrou, quem não entrou, é um ambiente super árido, é frio, a média de temperatura é 17 graus, todas as pessoas mascaradas, aquelas luzes. Então, imagina, aquilo ficava na cabeça da criança. O que o Hélio fez? Ele começou a dar uma pré-anestesia, ainda no colo da mãe, e ele carregava a criança até o centro cirúrgico e poupava a criança disso. Pode passar. Aqui é a história do Hélio. Aqui é no Alto Rio Negro, no Amazonas, numa região chamada Cabeça do Cachorro. Embaixo tem um barquinho que eles chamam de voadeira. Lá tem um médico, que é o Oscar, e ele vai ficar 3 dias nessa voadeira para chegar até onde ele vai começar a atender. 3 dias subindo o rio, até a fronteira da Colômbia, que lá ele atende no rio chamado Rio Papuri. Pode passar. Ó, em cima, no mapa, vocês conseguem ver a cabeça de um cachorro, bem à esquerda, em cima? No Parque Nacional do Pico da Neblina. Então, o Rio Papuri é a boca do cachorro, é a parte de baixo da boca do cachorro. E lá eu fiquei com ele 30 dias atendendo as etnias indígenas, várias etnias. Pode passar. E é incrível, o Oscar é um daqueles médicos que ele não chega atendendo. Ele chega, ele tenta escutar, ver se tem muita gente tossindo, ele tenta reparar na cor da pele das pessoas, ele senta primeiro com o cacique, porque ele entende, pelo respeito, para as pessoas também não terem medo dele. Aí ele atende o cacique, mesmo que o cacique não esteja doente, ele faz um atendimento com o cacique. Aí depois, quando vai ver, ele atende a comunidade toda. Parece fácil, mas eu já viajei com muitos médicos em aldeias indígenas, e aí, tipo, pousando de helicóptero, aí você pousa, os índios somem, a aldeia fica abandonada. E aí os médicos, a equipe de saúde fala, poxa, mas a gente veio aqui de tão longe. Então, assim, não adianta só técnica, equipamento e conhecimento. O que mais é importante nessa área é a conexão humana. Sem ela, inicialmente, você não faz nada. Pode passar? Eu gosto dessa foto, que essa foto fala de uma coisa que hoje é mais falada, mas na época não, que é cuidar do cuidador. A gente fala muito que, a gente quer um médico legal, uma equipe de saúde que cuide da gente, mas como essas pessoas são cuidadas? Então, essa é uma provocação que a gente lançou há 18 anos atrás, e hoje é muito mais falado sobre isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, da videochamada. Não, é da videochamada do projeto. Aquilo foi tão legal, gente, que
na época, era proibido fazer videochamada dentro das UTIs do Brasil. E, graças a esse trabalho, e junto com um grupo de médicos, as leis foram mudadas para que hoje seja permitido fazer videochamada dentro de uma UTI e conectar as pessoas que são isoladas. Eu lembrei disso, que isso é bem legal. Pode passar. Aí teve o segundo livro, que fala sobre o acesso à saúde no Brasil. É o caminho que o brasileiro faz para ter acesso a um médico, a um tratamento. Aqui é um centro cirúrgico, no meio do Amazonas, sem luz, só funciona com gerador. Pode passar. E aqui é dentro desse centro cirúrgico. Parece que é outro lugar, né, gente? Esse é um grupo de médicos chamado Expedicionários da Saúde, e eu acompanhei eles durante 6 anos, quase 7 anos, fotografando várias viagens. Eu fiz com eles, eram 2 viagens por ano no Amazonas, trabalhando com várias etnias. Pode passar. E eu acabei fazendo um livro deles, porque eles eram muito bons, mas eles tinham muito problema de captação de recurso. Então, a gente fez um livro para ajudá-los a captar recursos e continuar o trabalho. Esse livro fez uma mudança tremenda no trabalho deles. Eles são incríveis hoje, cresceram bastante. Pode passar. Essa é uma rúpida. É uma indígena muito brava. Foi difícil fotografar ela. Aqui é o livro dos Expedicionários da Saúde. E aqui é o Ubuntu, que foi feito em 2022, é meu penúltimo livro, é o meu 10º livro. E o Ubuntu é uma filosofia africana que significa eu sou porque nós somos. E eu passei 12 anos para fazer o livro, para fazer o Ubuntu. Eu rodei 14 países. E, na verdade, no começo do trabalho, foi muito difícil, porque eu comecei a ter tantas imagens, e como conectar essas imagens tão humanas, de lugares tão diferentes. Então, eu trabalhei no Haiti, quando teve terremoto, eu trabalhei com várias etnias indígenas, eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei em Nunavut, lá na Groenlândia, que é o Polo Norte, trabalhei em vários países da África, na China, no Japão. Mas como costurar isso? E eu percebi que o que costurava isso era o Ubuntu. Esse poder, pode passar? É o poder da conexão das pessoas. E como essa conexão faz a diferença. Nesses lugares todos que eu não fui mostrar a tragédia que eu encontrei, eu fui trazer o conhecimento nesses momentos tão difíceis, que essas pessoas se juntam, e como elas fazem isso, para que a gente possa aprender com elas. Pode passar. Nessa imagem, por exemplo, essa é uma menina que sofreu, passou o terremoto do Haiti, em Porto Príncipe. Ela é uma vítima do terremoto. Ela ficou presa nos escombros 3 dias. Ela saiu com vida, mas ela perdeu a perna. Agora, se eu pedisse para todos vocês, deve ter fotógrafo aqui, óbvio, mas, enfim, finjam que vocês sejam fotógrafos agora e façam uma foto de um detalhe dessa imagem, um detalhe que chama a atenção, que toca o coração de vocês. Isso é pessoal. Uns talvez falassem assim, não, olha, o que toca meu coração aqui é que essa menina perdeu a perna dela. Outro, talvez, o olhar da menina. Para mim, o poder dessa imagem está no acolhimento que ela está recebendo, porque isso não tem preço. Tem uma médica inglesa chamada Dame Cicely, que ela diz que a gente não consegue curar sempre, mas a gente consegue cuidar até o final. Pode passar? A minha dinâmica de trabalhar nunca é chegar e fotografar. Eu sempre tenho que criar vínculo com as pessoas. Eu gosto de dizer que a qualidade da minha imagem ela é 100% relacionada à qualidade do vínculo que eu crio com as pessoas. A gente, na fotografia, a gente aprende a fotografar nos primeiros 2, 3, 5 anos, né, Emílio? Mas quantos anos a gente leva para poder aprender a se conectar com as pessoas? Eu aprendo até hoje. Então, é isso. Então, e eu tento sempre ser útil quando eu chego no lugar. Então, quando eu estava aqui nesse hospital, eu estava com um grupo de médicos brasileiros, dos Expedicionários da Saúde, e a maneira que eu vi de colaborar era traduzir, porque eu falo francês, o haitiano fala francês, e os médicos não falavam francês. E logo no primeiro dia, eu estava acompanhando esse médico, ele olhou essa radiografia, olhou para a menina, olhou para mim e disse, André, disse para ela que a gente vai ter que amputar a perna dela.
Aí eu olhei para o médico e falei, mas doutor, como é que eu vou dizer isso para ela? Eu falei, querido, você vai dizer com as suas próprias palavras. Aí saiu para o outro paciente, eu sentei na cama com ela, comecei a conversar e eu disse isso para ela, foi terrível. Mas aí você começa uma relação, você começa um vínculo. Né? O Mídio falou uma coisa muito legal, falou que às vezes não é você que acha a foto, as pessoas te dão a foto. Eu gosto de dizer que a foto, ela não é feita por mim, ela é feita em conjunto. Então, a boa foto acontece quando tem uma câmera, de um lado tem uma pessoa que está apertando o botão, tem uma cumplicidade. Então, tem uma pessoa que está apertando o botão, de outro lado tem a pessoa que está participando dessa foto. Então, mesmo a fotografia é um trabalho coletivo. Pode passar. Aqui é o Yanomami. Pode passar. Essa foto foi feita na China. Eu passei 3 meses na China tentando documentar as chamadas Cancer Villages. São vilas onde mais da metade da população morre com o mesmo tipo de câncer. E a contaminação vem dos rios, e não é uma contaminação que você não pode beber água, é uma contaminação que você não pode lavar uma roupa com aquela água. Se vocês repararem, todas essas imagens têm uma conexão, todas. Porque esse é a linha condutora deste trabalho. Então, é a conexão entre as pessoas. É um toque, é um olhar, é um abraço, é uma enfermeira ajudando outra enfermeira dentro do covidário. Volta um pouquinho. A foto de cima à esquerda é aquela menina, é a cirurgia da amputação dela, da perna dela. Aqui tem China, tem Ruanda. E, na verdade, quando a gente olha para o toque, quando a gente olha para a conexão, aí as barreiras caem, né? Eu fico pensando nisso. A foto da esquerda é a trifronteira de Ruanda, Uganda e o Congo. Atrás é a Montanha dos Gorilas e é uma mãe com a filha fazendo a colheita das batatas. Essa foto é muito legal, gente, porque o poder do nós, eu comecei a buscar esse poder do nós nos lugares que eu ia. E o Yanomami, que é esse povo, é um dos povos mais incríveis nesta relação, porque, primeiro, para você ter ideia, ele não tem nome próprio. O nome de cada um é o nome da comunidade da maloca que ele vive. Alguns têm nome próprio para o branco ver, para a gente ver, mas ele não tem um nome próprio, ele não se vê como eu, ele sempre se vê como nós. Por exemplo, essa criança, talvez tenha nascido dessa mulher, talvez não. Lá no Yanomami, todas as mulheres cuidam de todas as crianças. Todas as mulheres dão o seu peito quando tem leite para todas as crianças que estão precisando de leite. E todas as crianças são filhos de todas as mulheres. É muito lindo. Pode passar. Aqui é na China. A China foi um lugar muito difícil de fotografar, gente. Eu viajei com a Paula aqui é minha companheira, jornalista, que viaja comigo em todos esses lugares. E a China foi um lugar que a gente não foi bem-vindo, né? A China é um país muito fechado, eles não estavam abertos para esse tipo de trabalho. Então, a gente foi perseguido, a gente teve momentos bem delicados. Então, apesar de ter passado 3 meses na China, foi super difícil fotografar, assim, muito, muito difícil. A gente voltou dessa viagem com poucas imagens. Pode mudar? Essa é uma foto que foi feita em Kibera. Kibera é uma das maiores favelas do mundo. Ela fica em Nairobi, que é a capital do Quênia. E esse é um trabalho de plantio vertical. É um plantio coletivo que traz um pouco mais de saúde na qualidade de vida das pessoas. Em cima, à esquerda, foi quando teve o tsunami no Japão. Eu e a Paula, a gente trabalhou lá também.
Normalmente a gente trabalha com as organizações, tá, gente? Essas viagens elas só acontecem porque a gente tem já uma parceria com a ONU, com a Organização Mundial de Saúde, com os Médicos Sem Fronteira, com os Vermelha, entre várias outras organizações pequenas. Então, essas organizações que viabilizam esse tipo de trabalho, porque a gente vai em lugares que não existe transporte, né? No Haiti, a gente já chegou através dos expedicionários da saúde, levando mantimento para os médicos, atravessando a fronteira da República Dominicana, e a gente saiu no primeiro voo que tinha com os Médicos Sem Fronteira. Tinham as últimas 2 vagas num teco-teco, a gente não fazia a menor ideia para onde estava indo, mas falou, não, deu, a gente ficou 1 mês lá, e no Haiti a gente dormia os primeiros dias a gente dormia no acampamento da FAB, e a FAB estava preparando 2 carros blindados com 12 soldados armados para sair com a gente para fotografar. E eu falava, ô brigadeiro, desculpa, muito obrigado, mas eu não posso sair com pessoas armadas para chegar na casa das pessoas. Ele falou, mas você é louco? Você vai sair sozinho? Eu falei, claro. Não, você não pode, você vai ter que sair do acampamento, porque você está sob minha responsabilidade. Então, a gente ficou lá mais uma noite, e a gente foi dormir numa cobertinha, que era uma escola que tinha sido abandonada, junto com a Memer e a família dela, que cuidou da gente nos próximos quase 30 dias que a gente ficou lá em Porto Príncipe. De novo, o vínculo, né? Até a nossa segurança ela é feita pelo vínculo, pela qualidade do vínculo com as pessoas. Pode passar. O Ubuntu é um livro muito diferente do que eu já fiz, porque ele é um livro. Eu sou um fotógrafo basicamente branco e preto. Comecei a colocar cor no meu trabalho recentemente, e dentro do Ubuntu ele começa a PB e ele começa a trazer a cor com Covid. E a cor do Covid ela vem porque a cor ela me passa uma sensação que é uma coisa mais jornalística, aqui agora e com todo mundo. E é exatamente o que foi Covid, né? Covid foi aqui agora com todos nós, independente da religião, do time que você torce, de qualquer coisa. A Luciana, essa doutora, ela tinha esse carinho, essa vontade de estar muito com os pacientes dela, e ela não podia, porque os médicos eram proibidos de estar em contato com as pessoas contaminadas. Por quê? Porque é uma zona de guerra. Você não pode perder o médico. Se o médico morre, ele vai deixar de atender um monte de gente. Então, eles poupavam o médico. Mas a Luciana conseguiu atender alguns quartos. Ela atendia no corredor do lado de fora e ela podia ter esse contato, esse vínculo com os pacientes. Pode passar. Apesar de muitas notícias tristes, o Covid tem, assim, as pessoas que conseguem sair e sobreviver, elas eram normalmente aplaudidas no corredor do hospital, porque era uma vitória para a pessoa, para as equipes de saúde. Aqui são os países que a gente rodou ao longo de 12 anos para fazer esse trabalho, quase 55 mil fotos. 14 países. E aqui, gente, ele é um documentário que a gente fez em vídeo, é um curta, vale a pena assistir, sobre as videochamadas, e isso, se vocês quiserem fotografar, está disponível no YouTube. Ele é bem curtinho e é bem bonitinho, assim, bem emocionante. E é isso. Eu acho que não sei se você ia falar alguma coisa Não. sobre isso, mas antes da gente partir para um outro tema, eu queria perguntar para você qual que foi o ponto de partida da documentação da educação, da saúde na sua vida, como esse tema te encontrou, como você encontrou esse tema, mas qual que foi esse ponto de partida, como que você decidiu seguir documentando a saúde dessa maneira tão ampla, abrangente, como você faz? Eu sempre busquei
Sempre não. No começo da minha fotografia, eu fiz de tudo. Fiz publicidade, fiz jornalismo, fiz teatro também, pouca coisa, mas eu fiz. E eu me encontrei na fotografia quando eu percebi que eu poderia fazer uma foto que, de alguma maneira, poderia colaborar com uma mudança, com a provocação de um olhar diferente, ou uma mudança. E eu percebi que a saúde era um espaço muito carente de trabalhos fotográficos. E era um espaço muito árido, muita coisa ruim, muita coisa boa acontece no hospital, mas muita coisa ruim acontece também. E aí eu comecei a pesquisar e eu entendi que fazer um trabalho, que foi o primeiro livro na área de saúde, que foi Cuidar, e fazer um trabalho e falar sobre a humanização hospitalar, podia ser uma coisa legal. Agora, claro, quando eu fiz o Cuidar, eu não imaginava que eu ia fazer, que eu ia tão longe. E porque eu achava que o Cuidar ia ser a minha missão com a saúde. E quando eu terminei o Cuidar e lancei o Cuidar, eu percebi que eu só estava começando e que tinha muita coisa para falar e muita coisa para aprender. E uma última pergunta antes da gente abrir para as perguntas, que eu imagino que a gente já deva estar, né, Érico, meio que tá, mas rapidinho. Fechou. Como que é assim para você, André, antes de ser o André fotógrafo, mas você vivenciar esses momentos tão dolorosos, de situações tão extremas, como o terremoto no Haiti, o tsunami no Japão, mesmo a Covid e tantos outros, né, que você mostrou aqui agora. Como que é para você, assim, existencialmente? Qual é o sentimento que, a longo prazo, te transforma? Porque eu tenho certeza que te transforma de alguma forma. E eu queria saber como é essa transformação e como tem sido. Essa é uma pergunta muito boa, na verdade, mas eu tenho muito amor pelo que eu faço. E as pessoas perguntam se eu fico deprimido, porque você tem muita tristeza. E, na verdade, gente, esses lugares, ele tem muita tristeza, mas tem muita vida também, né? É incrível isso, né? Dentro do Covidário, que era a UTI do Covidário, eu brincava, eu sou muito brincalhão, na verdade. É uma maneira de me aproximar das pessoas através da brincadeira. Eu sou muito espontâneo, então eu chego, eu vejo alguém assim no hospital mesmo, alguém que perdeu a perna, eu não fico disfarçando, meu, e aí, você perdeu a perna, o que aconteceu com você? Como é que você perdeu essa perna? Meio criança, sabe, que fala coisas que às vezes pode até parecer um pouco meio constrangedor, mas na verdade eu sinto que isso funciona muito bem, porque as pessoas que estão nessas situações, elas são carentes disso, carentes de honestidade, porque elas percebem que as pessoas ficam travadas com elas. E através dessa brincadeira, dessa leveza, isso gera muito amor, assim, gera momentos muito incríveis. Então, na verdade, me sinto muito preenchido de amor, assim, de ter a chance de fazer esse tipo de trabalho. Então, pegando o gancho dessa sua resposta, e juro que é a última pergunta, quero fazer uma pergunta para vocês dois, pensando na coisa da fotografia humanista. Vocês acham que o humanismo ele é uma forma de otimismo? Bom, eu queria falar uma coisa muito interessante que eu observei no trabalho do André, quando ele fala da conectividade que ele tem que ter em situações extremas e sempre tem um elo de confiança entre o fotografado e o fotógrafo e também entre a situação. Talvez eu possa fazer uma conexão com aquela história que eu contei do Cazu quando eu estava dentro do camarim, que como eu não tinha conversado, eu não tinha falado, mas percebi que ele confiou que eu estava ali para fazer um trabalho para mim. Então, ele me respeitou enquanto eu apresentei. Eu acredito que o André também passa nas fotos dele o respeito com as pessoas, porque a primeira coisa que a pessoa tem que sentir em você é confiança. Se ele sentir confiança, a coisa acontece. Então, percebo no trabalho do André essa conectividade, e eu acho que esse exemplo que eu dei também da história do
do Cazu foi isso. Por isso que eu não quis fotografar o espetáculo, que eu achei que a nossa conexão, e aquela menina que abriu a porta poderia ter interrompido, eu acho que o Cazu passou para ela um olhar, penso eu, porque eu não entendo se ele falou alguma, mas eu acho que ele só não... Então, tentando dizer, deixa ele aqui que ele está trabalhando, entendeu? Quer dizer, então, para a gente se fazer presente em situações difíceis e que a gente acha que não vai dar certo, todas as estratégias valem, até brincar de criança, dar cambalhota, fazer qualquer coisa realmente, mas eu acho que o amor, o afeto, para mim, é fantástico. Quando você tiver confiança, tudo isso daí fica mesclado, e queria parabenizar o trabalho do André, fiquei muito emocionado. Obrigado, querido. Eu esqueci a sua pergunta. Tem tempo ainda mais, né? Vamos abrir para as pessoas, então? Vamos abrir, então, e aí, enfim. Depois vocês me respondem particularmente. Acho que agora, se quem tiver perguntas a fazer a ambos. Eu queria saber de que cidade é da Itália. De que cidade é? Se é Nápoles ou é... Nápoles é a capital, eu sou da Campania, Sim. que é uma das regiões. Minha cidadezinha chama Sacco, província de Salerno, Campania. Minha aldeia, eu posso chamar de aldeia, porque quando eu saí com 7 anos de idade, tinham 1.500 habitantes. Hoje tem 500 habitantes. Então, porque lá também tem esse processo de que as pessoas vão para regiões mais ricas, né? Como o caso da Itália, vocês sabem, o sul é mais pobre, o norte é mais rico. Então, muita gente migrou. Fora os que migraram fora do país, tem gente que também migra na própria Itália. Então, hoje, depois é que não dá tempo de contar, mas as cidades viraram meio fantásticas, certas cidades, tanto que eles estão fazendo um processo de repopular, né, as cidades. Mas é maravilhoso. Eu estou agora em contato lá, a gente está tendo uma relação legal. Enfim, surprises. Perguntas? Vamos, gente, se animem. Vamos, gente. Eu vou fazer uma pergunta um pouco descolada da apresentação de vocês, que, afinal de contas, é fotografia humanista, né? E o tema desse festival, que é apenas um fio condutor, né? Que é a questão da inteligência artificial, dos paraísos artificiais. Eu queria saber como é que vocês veem o surgimento da inteligência artificial e como ela pode colaborar ou não para o desenvolvimento de trabalhos documentais na área da fotografia. Vou responder aqui, Emílio. Eu, pessoalmente, eu adoro estudar e adoro tecnologia. Eu acho que eu uso já a inteligência artificial, não para criar imagens, mas para me ajudar muito em conceitos de projetos, formulação de ideias. Isso eu acho fantástico, isso só está começando. Tenho muitos amigos fotógrafos que morrem de medo, falam, puxa, agora a gente não precisa mais da gente, né? A inteligência artificial vai fazer tudo. E uma coisa que eu falo, que é para os fotógrafos, principalmente para os que estão começando, se especialize numa área. Quando você se especializa, você vê o Luigi, quantos anos fazendo a foto que ele faz, quantos anos o André fazendo uma foto sobre saúde. E aí eu vou falar por nós dois, a gente já é mais velho, a gente já passou por várias mudanças, a mudança do filme para o digital, que também as pessoas morreram de medo, né? Vai acabar o trabalho. E não, gente, quando você se especializa, não é a fotografia, mas você se torna um grande conhecedor da área que você escolhe. E eu acho que isso não te derruba, isso só te alimenta. Só para complementar rapidinho, essas mudanças de tecnologia vão voltar para o século XIX, quando a chapa de vidro deixou de ser o elemento fundamental que se criou o acetato. Imagina quem fazia, que tinha estúdio, falar, acabou minha vida, não acontece mais nada. Então, existem coisas drásticas no meio do caminho da gente, mas eu sempre acredito que é inerente à nossa vontade a transformação tecnológica. Eu não uso inteligência artificial, que, por enquanto, eu estou contente com a minha inteligência.
Então, quando realmente eu for precisar, não tenho nenhum preconceito. Eu só não gosto quando se inventa mentira com a inteligência. É isso que eu não gosto. Pessoal, perguntas? Gostaria de encerrar, então, e agradecer muito a presença do André, do Emídio, convidar vocês para continuar esse papo aqui, acompanhado de uma Heineken, com ou sem álcool, e convidar vocês também para os próximos dias do festival. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente.